Quem achou, diga Achei. aleluia. Aleluia. Capítulo 1. Podemos ler? Inicial foi fiel a toda prova, né? E nós iremos ler esse texto aqui, texto bíblico. Daniel, capítulo 1, gostaria que vocês abrissem, se já estivesse de bloqueio, nós vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar. Oremos. Santo Deus, nosso eterno Pai, a Tua palavra está aberta. Esse é mais um momento que somos alimentados por ela. Amém. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Nos alimente, Senhor, com este alimento sólido, com este pão espiritual. E pedimos que os Teus santos anjos estejam aqui presentes. Em nome de Jesus, amém. Amigos, tem uma coisa que Ellen White profetiza. Não vou ler o texto, só vou citar. Que pode acontecer no momento que a Bíblia é aberta. Ela fala isso no livro Testemunho para a Igreja. Ela diz assim, que quando a palavra de Deus é aberta, dá um sono tão grande que eu já vi gente aqui abrindo a boca bocejando que quase caindo para trás. Meu irmão, é sono, principalmente no sábado de manhã. Sono. Então uma coisa que vai bater aí na porta é o sono. Um sono, meu irmão, que todo mundo parece que cai em outra coisa. Falta de atenção. No momento que a Bíblia é aberta, parece que a cabeça vai lá em Itapecuru, lá em São Luís, lá nas contas de água, conta de luz, no cartão de crédito. Vai em tantos lugares. Então, essas são algumas coisas que podem acontecer. Deus, ele requer ouvintes atentos. Se não estiver prestando atenção, meio que esse momento ele se torna... Alguém dormindo? Não, senhor. Só você, Jana. Então vamos lá pedir, Senhor, tira esse sono, essa murrinha. Ellen White usa a expressão seguinte, ó. A serva do Senhor, ela usa a seguinte expressão. Que Satanás, ele cria uma espécie de paralisia dos sentidos. A pessoa quer prestar atenção, mas não consegue. É um negócio, um feitiço. E a gente se levantando para beber água, para lavar o rosto, para ver se esse negócio sai. É uma leseira tão grande. Manda esse negócio para bem longe, meu povo. Vamos ficar atentos, acordados. Daniel capítulo 1. A partir do versículo 1, lemos. A minha versão está um pouco diferente, mas vai dar para acompanhar. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou a Jerusalém. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Agora, não podia ser qualquer pessoa, versículo 4 diz, eram jovens sem defeito nenhum, de boa aparência, assim como eu, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária. Olha só, a alimentação. O rei estava determinando a alimentação e a bebida. A comida e a bebida. Tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, quase uma faculdade. E ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achava quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E depois deram novos nomes para ele. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, não é isso? Ananias passou a ser chamado de Misael de e Azarias. Versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que
que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, aos penais. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, Nabucodonosor, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, meus amigos, vocês poriam minha cabeça em perigo diante do rei. Versículo 11. Então Daniel foi falar agora com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes teus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber, em vez das finas iguarias do rei e vinho. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que você enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes teus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, que foram quantos anos? 3 anos. Para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei, sobre o que o rei lhe fazia perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Muito bom, olha só quanto nós aprendemos aqui. São muitas informações que Daniel capítulo 1 nos traz. Daniel provavelmente foi levado cativo de Israel, da terra de Judá, para a Babilônia aproximadamente com 17 anos de idade. Então o capítulo 1 não está falando de um idoso. O capítulo 1 não está falando de um adulto. O capítulo 1 não está falando de um jovem. O capítulo está falando de um adolescente de 17 anos de idade. 17 anos. Já quase tornando jovem. E quando a gente compara com os adolescentes da nossa igreja, com os jovens da nossa igreja, olha a fé que ele tinha. Não somente ele, mas também os seus amigos. Não sabemos a idade dos seus amigos, mas provavelmente eram jovens também. Mas de acordo com os teólogos, a idade aproximada que ele foi deportado de Jerusalém, de Israel para a Babilônia, para a corte babilônica, ele tinha aproximadamente 17 anos de idade, um adolescente. Um homem que era vegetariano. Um adolescente que desde criança tinha sido ensinado a se alimentar bem, a comer bem e a beber bem. Desde pequeno. E agora ele é levado para a corte babilônica. E diante dele é colocado comida e bebida. Vocês têm comida e bebida. Vocês vieram para o Palácio Real, vocês vão passar 3 anos aprendendo da nossa cultura, mergulhando no mundanismo e comendo e bebendo o que o rei determinar. E não somente ele, mas outros jovens também, de vários outros lugares do mundo. Ali era a capital do mundo, a Babilônia. Porque Nabucodonosor era quase o deus do mundo. Ele era o imperador mundial. E ali estava Daniel e seus amigos. E eles disseram: nós não vamos comer. Eles falaram com Deus, eles andavam com Deus. Nós não vamos comer por 2 motivos. O primeiro motivo é que este alimento, ele era oferecido ao deus Marduk, que era o deus da Babilônia. Então, esses alimentos oferecidos a esses deuses
e principalmente ao deus Marduk, se você se alimentasse à mesa desse alimento, você estava praticando uma forma de adoração a esses deuses. Então nós não vamos comer. Primeiro motivo. Segundo motivo, porque toda essa comida ela é intemperante. Ela não está de acordo com as leis dietéticas descritas no Código Mosaico de Levítico capítulo 11. Não está de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Ali tinha carne de porco, tinha sangue, tinha gordura, tinha peixe de couro, tinha tudo quanto era coisa. Tinha café. Né? Ninguém toma café, adventista não toma café. Inclusive, na ficha batismal, está dizendo lá que é para deixar bebidas alcoólicas, chás e café. Graças a Deus aqui no Gaiolinha ninguém toma moca. Amém? Só cevada, diga amém. Amém. Rapaz, é lá, viu? E eles disseram, nós não vamos comer. Vamos pedir aqui, Deus foi conduzindo. Eles confiaram em Deus. Depois desses 10 dias eles estavam Amém, né? mais fortes, mais robustos. Então, Deus, na verdade, ele só potencializou a reforma de saúde que eles já haviam aplicado na sua vida desde a infância. Ele só potencializou isso. E Deus honrou eles. Deus honrou. No livro Profetas e Reis, capítulo 39, a serva do Senhor, Ellen White, inspirada por Deus, nós cremos nisso, nós adventistas. Ela diz o seguinte, que Daniel era tão firme, Daniel e seus amigos eram tão firmes aos princípios como o aço. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Fiel como o aço. Amém. Fiel como o aço. Essa é a expressão. Homens fiéis aos princípios como o aço. Você já tinha ouvido essa expressão? Tem uma expressão que ela usa para Jesus, que Jesus era tão firme, mesmo na infância, ele era tão firme aos seus princípios como a rocha. A Daniel e seus amigos é dito, ele era tão fiel aos princípios como o aço. No livro Grande Conflito, lá no final do livro, diz que Deus ele requer homens e mulheres que sejam tão fiéis aos princípios como a bússola ou é ao polo. Você pega a bússola, a cartesiana, por exemplo, você tem a marcazinha frente. Não bebendo de tudo que era colocado na mesa, depois de 3 anos, eles são apresentados 10 vezes melhores do que os outros. E agora eu quero citar o texto de Ellen White, na página 485, que ela diz o seguinte. Quando eles chegaram... Profetas e Reis? Profetas e Reis. 485. Página 485 e 486. Profetas e Reis. Diz o seguinte, ó. Preste atenção nesse texto. A forma ereta. Primeiro, eles não eram... Né, tem gente... Quais são as características de um homem? O homem vai crescendo, duas coisas. Orelha e cabeça. Né? A orelha vai... Tamanho do mundo, a cabeça vai crescendo, tamanho do mundo. E envergando. Já prestaram atenção? Cada varapau mais envergado. Então, a forma... ele tinha uma postura ereta. Né? Tudo ereto. Aí é que diz que tinha um passo firme, o passo elástico. O passo firme e elástico. Diz que, o texto diz que era uma pessoa toda elástica, entendeu? Porque praticava exercício físico. Tem gente aqui, meu irmão, que se abaixar bem aqui, travou tudo. 5 picos de papagaio aqui nas costas, não levanta mais nunca. Na verdade, tem que ter alguém, 5 pessoas para poder levantar. E era um passo firme, elástico, todo flexível. E o texto diz que até o hálito era puro. Ô, glória! Vocês escolaram o dente hoje, gente? Tem gente aqui, meu irmão, que vai fazer uma semana que não escova os dentes. Até o hálito era puro. Rapaz, os sentidos eram lúcidos. Todos os 5 sentidos eram lúcidos. Enxergavam bem, ouviam bem, provavam bem, sentiam bem. O que mais? Cheiravam bem.